Olá, queridos irmãos e amigos, vocês que estão aí me ouvindo neste momento, que clicou aí, e agora nós vamos falar um pouco da palavra do nosso Deus. Afinal de contas, o nosso canal é Conexão com a Palavra de Deus. Então, tudo que nós temos aqui a falar, a tratar, é concernente à palavra do nosso Deus. E nessa oportunidade, queremos tratar de um assunto muito simples, mas que muitos estão andando fora desse assunto, fora desse tema, vamos dizer assim, ou melhor dizendo, fora da vontade da palavra do nosso Deus. O apóstolo Paulo escrevendo, ele falando justamente aos Efésios no capítulo 5, versículos de 8 em diante, ele começa dizendo assim no verso 8: Pois outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Pensa bem, queridos irmãos e amigos, isso não é uma pregação, isso é uma meditação entre nós. Você e eu, juntamente aqui, estudando essa palavra e conectados com o nosso Deus, com a vontade do nosso Deus em nossas vidas. Pensa um pouco que um dia nós fomos despertados pelo Espírito Santo de Deus, certo? Fomos despertados por Ele, porque no passado, outrora, vivíamos dormindo em um sono profundo, sem ter a preocupação de como andar na luz, como Paulo está colocando aqui para nós. E eu diria que o Espírito Santo do Senhor, ele deu uma sacudida na gente, ele deu uma balançada. E naquela oportunidade, nós acordamos, fomos despertados. E dali para cá, daquela ocasião, nós estamos andando na luz. Pelo menos isso é o que Paulo está dizendo aqui, certo? Quando ele diz, olha, mas agora sois luz no Senhor. Portanto, andai como filhos da luz. Veja que ele está dizendo que outrora a gente andava em trevas, mas agora, uma vez sacudidos, uma vez despertados pelo Espírito Santo de Deus, ele está dizendo, vocês agora são luz. Portanto, andai como filhos da luz. Agora, a minha pergunta é, de lá para cá, nós temos andado como filhos da luz? Nós temos mostrado ao mundo que nós somos luz e que somos filhos da luz? Para que isso aconteça, nós precisamos estar brilhando, refletindo a luz do Senhor através da nossa face. Mas de que forma? Uma vez que nós não temos um brilho na nossa face? Pois é, meu querido, nós precisamos refletir essa luz. Apesar dela não ser refletida no sentido literal da palavra, mas nós podemos sim refletir através da nossa vida, através das nossas atitudes. Então, isso é algo para pensarmos. Não podemos viver só por viver, achando, não, eu já aceitei a Cristo, eu tenho Cristo no meu coração, e agora eu sou crente, está tudo bem, e a gente vai agora andar como a gente quer, viver como nós queremos. Não, não é assim não. Tem uma regra para vivermos. Nós precisamos estar em obediência, em concordância, alinhados com a palavra de Deus. Mesmo Paulo reconhecendo que somos luz, ele recomenda andarmos na luz. O verso 8 que nós lemos, ele reconheceu que nós somos luz, mas ele recomenda que andemos na luz. Ou seja, não podemos nos afastar. Eu diria que não tem nem como nos afastarmos da luz do Senhor. Porque se Ele habita em nossos corações, não existe distância entre nós e o nosso Deus. Porém, o que
nós podemos fazer, o que pode acontecer, é a gente entristecer o Espírito Santo de Deus. O Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse sim, a gente acaba entristecendo com nossas atitudes. Ou seja, não brilhando como devemos brilhar. Não vivendo na luz como devemos viver. Nós entristecemos, sim, o Espírito de Deus. O verso 9 diz, pois o fruto da luz está em toda bondade e justiça e verdade. Está vendo? O fruto da luz está em toda bondade e justiça e verdade. Então isso significa que nós precisamos andar dentro dessa bondade de Deus, dentro da justiça de Deus e na verdade do nosso Deus. Provando o que é agradável ao Senhor. Completa o verso 10. Então veja que quando eu falei do brilho, não quer dizer que nós vamos estar de verdade refletindo isso. Lembra quando, pelo menos no meu caso, quando eu era criança, garotão, aí eu pegava um espelho e colocava e refletia a luz, botava nos olhos das pessoas e elas ficavam bravas comigo. Então, nós não estamos refletindo dessa forma, mas precisamos estar refletindo dessa maneira que está sendo colocado aqui. O fruto da luz está em toda bondade. Em toda bondade. E justiça. E verdade. Então, praticando isso aí, nós estamos na luz, estamos provando que estamos na luz e estamos refletindo, provando que é agradável ao Senhor andar na bondade, na justiça e na luz. Então, nós estamos provando que nossa vida é agradável ao Senhor. Deus se agrada quando nós vivemos assim, refletindo a sua luz. O interessante é que, como luz, temos nossos frutos. Imagine, como luz temos nossos frutos. O verso 11, ele vai dizer para nós o seguinte: e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, antes, porém, condenai-as. Está vendo aí? Não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Então, veja que as trevas, ela produz obras, frutos que não são frutíferos, são infrutíferos. Como está a sua vida? Como está a minha vida? É algo para a gente pensar. É algo para a gente parar diante desta palavra aqui e entender, ou procurar entender como eu estou vivendo, como você está vivendo. Você já é filho da luz? E se você é filho da luz, você está andando como filho da luz? Porque corremos o risco, queridos irmãos, de querer viver do nosso próprio modo, da nossa própria maneira, e esquecer que existe uma forma de vivência nesse mundo, que é transmitindo o brilho dessa luz, vivendo como filhos da luz. Ou seja, tudo é transparente, tudo está às claras. É isso que acontece. Há pouco tempo atrás eu estava pensando sobre o que é o erro, as coisas erradas. Tudo aquilo que nós não podemos contar, com as poucas exceções, mas na maioria, tudo que nós não podemos contar, não podemos compartilhar, é porque tem alguma coisa duvidosa. Porque as coisas boas, todos nós queremos compartilhar. Quando nós vivemos na bondade, como disse aqui o apóstolo, quando nós vivemos na justiça, na verdade, agradando a Deus, nós queremos, queridos, compartilhar. Olha, eu estou compartilhando com você nesse momento a palavra de Deus. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu entendo que essa é a palavra de Deus e é a palavra que transforma, pois transformou a minha vida. Certamente já transformou a tua vida e vai continuar transformando a vida de muitas pessoas, amigas nossas. Então, por que eu estou compartilhando? Porque é algo bom. Mas, vamos que eu tivesse aqui fazendo algo errado, será que eu estaria agora colocando aqui que eu agi de tal forma que eu, sei lá, não é bom nem a gente mexer com isso?
porque não é o nosso foco nesse momento, mas existem coisas que nós temos vergonha de compartilhar. E isso é quando nós não estamos andando, ou pelo menos mostrando que somos filhos da luz. A gente não quer compartilhar essas coisas erradas que por acaso a gente tenha cometido, né? O apóstolo Paulo, ele continua dizendo, olha, porque as coisas feitas por eles em oculto, olha aí, até o dizê-las é vergonhoso. Quando as coisas são feitas às escondidas, até para a gente falar é vergonhoso. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Certo? Então veja que as coisas que são erradas, elas também são manifestadas pela luz. Só não da maneira que nós falamos agora há pouco. A gente não vai estar contando, mas ela vai ser descoberta de alguma forma. Porque ao chegar diante de uma luz, aquela luz que tira o nosso foco, que a gente não suporta olhar, como a luz do sol, por exemplo, só um exemplo que eu estou dando, então a gente não tem como encarar. Então ela é revelada. As coisas erradas são reveladas. Certo? Então, nós precisamos estar nessa compreensão de que, como filhos da luz, nós precisamos andar na luz de verdade. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Tem uma outra tradução que diz, e Cristo te esclarecerá. Na minha tradução está dizendo, Cristo te iluminará. Aqui está trazendo para a luz. Olha, pensa bem. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Uma vez levantando, uma vez sendo despertados, a gente estava vivendo lá como que mortos nos nossos delitos e pecados. Então, já nos levantamos, estamos agora com Cristo. E sabe o que acontece? Ele ilumina a nossa mente. E essa é a razão pela qual nós conseguimos entender um pouco das Escrituras. Porque nossa mente agora está iluminada pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade. Dessa forma, nós passamos a entender um pouco da palavra do nosso Deus. Por conta de sermos iluminados pela glória de Deus, pela graça de Deus. Portanto, e agora, já dá para ver como somos iluminados ou não? Veja que dentro desses versos já deu para ter uma ideia como é que nós somos iluminados. É Cristo que ilumina. Não é outras entidades. Nós sabemos que tem muita gente que vive na escuridão, que vive ainda nas trevas e que buscam essa clareza através desses ambientes, mas nunca irão receber, porque lá não existe a luz de Cristo ainda, certo? Existem lugares que muita gente corre para lá para buscar socorro, para que alguém adivinhe os seus problemas passados, para que alguém faça algo para maltratar ou para atrair alguém, sabe? São lugares tenebrosos, densas trevas, ali não há luz. Só quando as pessoas são despertadas pelo amor de Cristo Jesus, são iluminadas e a partir daí elas passam a ver com clareza. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. É o que diz aqui, a partir do verso 15 e 16. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, não como louco, mas como sábios. Então, uma vez que nós estamos na luz, uma vez que professamos sermos filhos da luz, nós precisamos agora andar não como nécios,
não como pessoas sem juízo, mas como pessoas sábias. Até porque nós temos agora a sabedoria de Deus em nossas vidas, a palavra de Deus em nossas vidas. A partir do verso 17 diz assim: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então nós temos aqui o dever de entender a vontade do Senhor. Queridos, não é admissível que um filho da luz, uma pessoa que anda na luz, viva, sem procurar entender a vontade do Senhor. No passado, a gente não tinha preocupação em ler a palavra, a gente não tinha preocupação em ouvir alguém que lia a palavra e queria falar para nós. A gente não tinha essa preocupação. A gente vivia por viver. No máximo, durante a noite, na hora de dormir, rezava o Pai Nosso e aí, só no outro dia. Mas agora, queridos, nós agora somos filhos da luz, certo? Então, por isso que ele chama a nossa atenção. Agora nós entendemos a palavra de Deus, a vontade do Senhor, porque nós estamos lendo, Ele está falando comigo, com você. Ele está falando conosco todos os dias, todos os momentos, por meio da sua palavra. Então não é admissível que a gente viva por viver. Que nós temos agora um professor por excelência. Paulo, ele vai adiante, ele vai além, certo? Ao escrever aos Romanos no capítulo 12, verso 1 e 2, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o verso 2 ele diz: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês estão vendo aí que existe a possibilidade da gente desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Veja que ele faz aqui um apelo, ele rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Muita gente se encontra por aí fazendo sacrifícios, dando seu dinheiro, dando seu tudo, jejuando, passando noites de jejum, dias de jejum, achando que isso vai abalar o coração de Deus, achando que isso vai empolgar a Deus. Queridos irmãos, não nos enganemos, Deus não se deixa enganar, Ele não se deixa escarnecer, Ele conhece o nosso coração. Nós não precisamos estar vivendo dessa forma, a fim de achar que por esses esforços nossos nós iremos granjear alguma coisa. Não. Nós precisamos prestar um culto racional ao nosso Deus, com raciocínio, sabendo o que nós estamos fazendo. Agora não é mais um sacrifício de animais, de objetos, mas é o nosso próprio corpo, diante de Deus, limpo, com pureza, com amor. É isso que Deus pede de nós, certo? Não devemos nos conformar com esse mundo, mas vamos transformar com a nossa própria mente, começando pela nossa mente, transformando em nós, certo? E depois nós vamos abrangendo outras pessoas que tanto necessitam. Voltando ao texto base para concluirmos, diz assim: e não vos embriagueis com o vinho, no que há a diversão, no que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Eu não quero entrar nesse detalhe aqui, porque isso aqui é um pouco problemático, certo? Mas eu quero entender dentro da palavra do nosso Deus, que a palavra está dizendo e nós precisamos cumpri-la. Não embriagueis com vinho, ou seja, não se encha com o vinho da contenda, o vinho que aparentemente traz alegria, mas no fundo ele causa outras situações.
mas devemos nos encher do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. Está vendo aí? Senhor nosso Deus, glória a Deus. Isso com o nosso coração. É isso. O seu pedido é esse. Sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo Jesus. E eu quero parar por aqui, agradecer a Deus e pedir a Ele que nos ajude, irmãos, a andarmos como filhos da luz. Se somos filhos ou não, isso aí é com você. Mas eu sei que eu sou filho de Deus, eu sou filho da luz, porque eu fui adotado por Cristo Jesus. E espero que você que está me assistindo seja também essa pessoa. E se você ainda não se sente um filho de Deus, procure ser. E Deus te ajudará, Deus te iluminará. E você andará brilhando como filho da luz. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz que excede todo entendimento humano. Esse é o meu desejo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.